irmãos, servos e servas de Deus, estamos dando início a mais uma aula de discipulado. E a aula desta hora é sobre a segunda parte da oração. Nós começamos a primeira parte da oração falando sobre a necessidade de orar, Jesus ensinando os discípulos a orar e os propósitos da oração. Agora eu quero falar para você, mas antes de eu iniciar, falar sobre os obstáculos da oração, eu quero pedir para você humildemente, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, dê o seu like e compartilhe esta informação bíblica, tá bom? Deus abençoe você com toda a sorte de bênção. Estamos no discipulado para iniciantes. Amados, os obstáculos da oração. O que é obstáculo, o que se torna obstáculo para a minha oração? Mateus capítulo 21, verso 22, estamos com a tradução NVI, você pega a sua Bíblia, em Mateus capítulo 21, versículo de número 22. Mateus 21, 22. As orações têm que ter propósito e as orações também têm obstáculos que nós precisamos removê-los para não impedir as nossas súplicas diante de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Primeiro obstáculo da oração, que impede a oração, é as pessoas não pedirem crendo, não pedir com fé. E quando você faz um pedido a Deus não crendo, este pedido não vai acontecer, porque você não crê. E é necessário que todo aquele que se achega a Ele, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O escritor aos Hebreus diz isso. Então, o primeiro obstáculo da sua oração sem pedida é você se achegar a Ele, é você se aproximar dEle e não crer na sua petição, e não crer que Ele vai realizar a sua petição de acordo com a vontade dEle. Então, o primeiro obstáculo é não crer. O segundo obstáculo, Tiago capítulo 1, versículo de número 5 a 6. Olha só o segundo obstáculo. Por que as pessoas não recebem? O primeiro é não crer e o segundo, Tiago capítulo 1, versículo de número 5. Vamos ver o que está dizendo em Tiago capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 8. Diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, aquele que se achegar a Deus deve se achegar com fé. Tiago diz que é para pedir com fé e sem duvidar. Primeiro é crer. Segundo é ter fé e eliminar a dúvida. Obstáculos da oração: pedir sem crer e pedir sem fé com dúvida. Então eu tenho que eliminar a dúvida, eu tenho que crer e eu tenho que pedir com fé. Esses obstáculos, quando nós se aproximamos de Deus em oração, eles devem ser exterminados da nossa consciência ou do nosso subconsciente, porque às vezes nós estamos pensando e o nosso pensamento, o nosso coração diz que vai dar certo, mas o nosso pensamento diz que é impossível. Então nós temos que crer, porque senão isso se torna obstáculo para a nossa oração. E depois nós temos 1 João capítulo 14, 15. Pedir, nós temos que pedir em concordância com a vontade de Deus. Tem coisas que as pessoas pedem, eu vou dar um exemplo, a pessoa pede um carro e não tem a carta.
Outros pedem um carro e não tem a garagem onde colocar o carro. Esse é menos mal. Mas aquele que pede um carro e não tem nem a carta, então é uma discordância. Você tem que pedir a Deus conforme a concordância, ou seja, uma oração sábia. Então João diz isso, 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. Vamos ver o que está dizendo em 1 João, capítulo de número 5, verso 14 e 15. Olha só o que João está dizendo. Esta é a confiança que temos a nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então nós temos que pedir, temos que ser inteligentes e pedir de acordo com a concordância de Deus. Isso é uma questão de inteligência. Você nunca vai pedir um carro sem uma carta. Você nunca vai pedir algo que você não possa suportar. Deus não vai te dar. Então você tem que pedir e pedir com sabedoria. Tá certo? Então os obstáculos da oração é não pedir crendo, é não pedir com fé, é não pedir de acordo com a concordância de Deus. Isso tudo é obstáculo para a oração. A gente sabe que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, mas se nós orarmos corretamente, de acordo com a sua vontade, Deus é poderoso e Deus pode realizar esse pedido, essa petição, mais rápido, porque você está pedindo com consciência e com sabedoria. A sua oração não pode ser aleatória, palavra jogada ao vento. A sua oração tem que ser oração com consciência, porque você está dirigindo a palavra ao Criador de todas as coisas, ao Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Então você tem que ter esse entendimento de falar e de expressar a Deus com sabedoria. Amém? Deus abençoe você. Eu vou deixar mais uma para você aqui. Você deve orar para agradar a Deus. Agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Apresentando a Deus pelo menos o meu culto racional, o meu desejo racional diante dele. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz isso. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso culto racional. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais saber qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso, você tem que ter uma sensibilidade. Então, amado, os obstáculos da oração estão aí